Olá, professor Marlon. Somos o primeiro grupo escolhido para a apresentação, e neste trabalho serão apresentados dois temas. O primeiro são as características estruturais do músculo esquelético, e o segundo são as características funcionais dos aminoácidos essenciais e não essenciais, incluindo a importância dos BCAAs. Por favor, fique confortável e aproveite o nosso vídeo. Primeiramente, é necessário explicar o que é o tecido muscular e as suas principais funções no corpo humano. Os tecidos musculares são um tipo de tecido constituído por células alongadas chamadas de fibras musculares, que possuem uma grande quantidade de filamentos capazes de contração, chamados de filamentos de actina e miosina. São funções do tecido muscular: auxiliar na locomoção, auxiliar na motilidade de órgãos nas cavidades viscerais, fazer o controle da secreção de algumas glândulas, mastigação, atividade contrátil de bombeamento de sangue, manter a posição e postura corporal, fazer as contrações de membros do corpo e reservar nutrientes. O tecido muscular pode ser classificado de 3 formas diferentes. Na primeira classificação, ele é dividido entre voluntário e involuntário, no qual o voluntário se trata da contração controlada pelo sistema nervoso somático, de acordo com a vontade do indivíduo, enquanto o involuntário se trata da contração controlada pelo sistema nervoso autônomo, e no qual o relaxamento não depende da vontade do indivíduo. Na segunda classificação, ele é dividido em 3 tipos: agonistas, que contraem com o objetivo de gerar movimento, sinergistas, que contraem na mesma direção dos agonistas ajudando a produzir o movimento, e antagonistas, que se opõem ao movimento de contração, relaxando para fazer com que o movimento seja controlado. A terceira classificação leva em conta as características morfológicas e funcionais de cada tipo de tecido muscular, dividindo, portanto, o tecido em 3: músculo liso, músculo estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. O músculo liso é formado por aglomerados de células fusiformes que não possuem estrias transversais e faz a contração lenta e involuntária. O músculo estriado cardíaco é formado por estrias transversais e por células alongadas e ramificadas que se unem longitudinalmente, formando uma rede. Sua contração é rítmica e involuntária. O músculo estriado esquelético é formado por feixes de células cilíndricas longas e multinucleadas, com contração rápida e voluntária. As células que constituem os tecidos musculares são tão diferenciadas e com características tão próprias e peculiares que seus componentes receberam nomes especiais. Por exemplo, a membrana das células é chamada de sarcolema, o citoplasma de sarcoplasma, o retículo endoplasmático de retículo sarcoplasmático e as mitocôndrias de sarcossomos. Agora falaremos sobre o tecido muscular chamado de músculo estriado esquelético, que será especialmente estudado por este trabalho. O músculo esquelético constitui a maior parte do corpo e apresenta-se ligado a ossos, ligamentos, fáscias, cartilagens ou pele. Ele é formado por células cilíndricas extremamente longas e é constituído de 2 partes: o ventre, a parte carnosa onde ocorre a contração, e o tendão, tecido conjuntivo rico em colágeno que não realiza a contração e liga o músculo ao osso. Os vasos sanguíneos penetram o músculo através de septos de tecido conjuntivos para nutrição. As células não se multiplicam, mas sofrem hipertrofia para crescerem à medida que são realizados exercícios físicos. O músculo é envolvido por uma membrana de tecido conjuntivo chamada epimísio. Dentro do epimísio, as fibras musculares, que são as unidades básicas do músculo, são divididas em feixes por uma membrana de tecido conjuntivo chamada perimísio. Dentro do perimísio, as fibras se separam umas das outras através de uma membrana de tecido conjuntivo chamada endomísio. As fibras musculares, unidades básicas dos músculos, são constituídas de centenas de miofibrilas. As miofibrilas são organelas banhadas pelo sarcoplasma,
que se estendem pelo comprimento da fibra muscular. Elas possuem um arranjo bem ordenado de miofilamentos. Esses miofilamentos são organizados em sarcômeros, unidades contráteis que formam uma estriação nas miofibrilas. As miofibrilas são constituídas de miofilamentos. Esses são divididos em miofilamentos grossos, de miosina, e finos, de actina. São dispostos lado a lado. Os miofilamentos de actina atraem a substância que realiza a contração, o cálcio, enquanto os de miosina movimentam os miofilamentos de actina para que haja contração. Os miofilamentos são organizados em sarcômeros. O sarcômero organiza as miofibrilas e é constituído de várias bandas e linhas. A linha Z delimita o sarcômero, portanto se encontra no início e no final do sarcômero. A banda A é a faixa que possui filamentos de actina e miosina, que deslizam e promovem contração. A banda H só possui filamentos grossos, de miosina, e quando acontece a contração, ela desaparece porque os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina. A banda I são somente filamentos finos, próximos da linha Z, e desaparecem na contração. Tem 3 tipos de fibras: as fibras vermelhas, fibras intermediárias e as fibras brancas. As fibras vermelhas possuem muita mioglobina e mitocôndria. Têm um potencial oxidativo de geração de energia, são aeróbicas, resistentes à fadiga, possuem contração por longo período de tempo e produzem muito ATP. Já as fibras intermediárias têm um mecanismo contrátil de resistência, possuem algumas mitocôndrias e mioglobinas e podem fazer oxidação de glicose, ácido graxo e aminoácidos ou utilizar a fosfocreatina pela via glicolítica lática para contração rápida. As fibras brancas possuem pouca mioglobina e mitocôndrias, são anaeróbicas, fadigam rapidamente, possuem capacidade hipertrófica, contração rápida e sintetizam mais proteínas. Tem uma tabela que vai mostrar um pouquinho mais sobre as características. Bom, sobre os aminoácidos, a gente começa com uma explicação básica sobre os aminoácidos, que basicamente eles são unidades básicas da composição de uma proteína. E em relação à estrutura desses aminoácidos, eles são moléculas que possuem um átomo de carbono, e a partir desse átomo de carbono, eles se ligam a um grupo de carboxila, um grupo amino, um hidrogênio e um grupo variável. E uma das principais funções desses aminoácidos no organismo é porque ele está envolvido em diversos papéis, vamos dizer assim, e um deles é a síntese proteica. Além disso, ele participa da catalisação de reações bioquímicas, pode fornecer suporte estrutural e serve como moléculas sinalizadoras. Esses aminoácidos eles são divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Em humanos saudáveis, 9 aminoácidos são considerados essenciais, uma vez que eles não podem ser sintetizados endogenamente, e devem ser ingeridos então por meio de uma dieta. Aí, entre esses 9 aminoácidos, a gente tem 3 que são muito importantes, que são os chamados aminoácidos de cadeia ramificada, que são leucina, valina e isoleucina. Esses 3, eles podem ser chamados de ACR. Esses ACR, eles correspondem a cerca de 35% dos aminoácidos essenciais presentes nas proteínas musculares. Por isso, é de importância muito grande esses aminoácidos estarem presentes na nossa dieta em quantidade suficiente, que aí a gente vai manter uma saúde e um funcionamento adequado do nosso organismo. Além disso, a gente tem os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o organismo humano consegue sintetizar a partir desses alimentos que a gente ingere. Os alfa-aminoácidos são todos os compostos sólidos incolores, e aí eles ainda são muito importantes, mas o corpo acaba possuindo muita flexibilidade em relação a eles, porque como são eles que produzem, acaba que tem uma flexibilidade maior de produzir esses aminoácidos conforme o necessário. Então, a gente possui 9 aminoácidos que a gente não consegue sintetizar endogenamente. Nesses 9, eu irei falar um pouco sobre eles. A histidina, que é importante
para a produção de histamina e funcionamento do sistema imunológico. A isoleucina, que é envolvida na síntese de hemoglobina e na regulação dos níveis de açúcar no sangue. A leucina, que é crucial para a síntese proteica e o crescimento muscular. A lisina, que é necessária para a síntese de colágeno e a produção de enzimas. A metionina, que é importante para o metabolismo e a desintoxicação do corpo. A fenilalanina, que é precursor de neurotransmissores. A treonina, que é essencial para a formação de proteínas, colágeno e elastina. Triptofano, que é precursor da serotonina. A valina, que é importante para a reparação muscular e o metabolismo energético. Agora eu irei falar um pouco sobre os aminoácidos não essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que o nosso corpo tem a capacidade de sintetizá-los. Entre eles, há a alanina, que é importante para o metabolismo da glicose, a arginina, que é essencial para a cicatrização de feridas, a asparagina, que é necessária para a função do sistema nervoso, ácido aspartico, que participa na síntese de DNA e RNA, a cisteína, que é importante para a síntese de proteínas, a glutamina, que é essencial para a saúde intestinal, o ácido glutâmico, que é o principal neurotransmissor excitatório no cérebro, a glicina, que é importante para a síntese de colágeno, a prolina, que é crucial para a síntese de colágeno, a serina, que é importante para o metabolismo de proteínas e função do sistema nervoso, e a tirosina, que é precursor de hormônios da tireoide e neurotransmissores como a dopamina. Agora, irei falar um pouco sobre os aminoácidos de cadeia ramificada que estão inseridos entre os aminoácidos essenciais. Eles são conhecidos como ACR, aminoácidos de cadeia ramificada, ou BCAA, que é o Branched Chain Amino Acids, que é aminoácidos de cadeia ramificada em inglês. Entre eles estão a leucina, a valina e a isoleucina. A sua concentração ela é maior nas fibras de contração lenta e elas são muito relevantes para a manutenção da proteína corporal e a fonte de nitrogênio para a síntese de alanina e glutamina. Ela é tão importante que, visto que 35% dos aminoácidos essenciais são os aminoácidos de cadeia ramificada. Quando a gente fala dos BCAAs, a gente tem uma importância quanto à síntese proteica muscular, principalmente quando a gente fala da leucina. A leucina é um aminoácido que é potente ativador da via mTOR-C1. A presença da leucina e outros aminoácidos essenciais, eles ativam a mTOR-C1, que por sua vez promove a síntese de proteína, que é muito importante para crescimento muscular. Temos também a isoleucina e a valina, que contribui para a síntese proteica, porém em menor grau quando a gente compara com a leucina. É fonte de energia durante o exercício. Alguns BCAAs, então esses aminoácidos podem ser metabolizados diretamente nos músculos para fornecer energia, preservando as reservas de glicogênio muscular. Então a gente usa esses aminoácidos para não usar o glicogênio muscular diretamente e ter essa disponibilidade depois. Isso é muito importante em atividades prolongadas e de alta intensidade, porque a gente vai retardar a fadiga muscular. Continuando esse assunto sobre fadiga muscular, a gente também tem uma melhora na performance. Os BCAAs podem ajudar a reduzir a produção de serotonina no cérebro durante o exercício, o que diminui a percepção de fadiga muscular. A gente pode estar melhorando a performance física, principalmente nesses exercícios de resistência. Outra importância do BCAA é a recuperação muscular. Esses BCAAs, esses aminoácidos, eles ajudam na redução da degradação muscular. Eles diminuem essa taxa de degradação proteica durante e pós o exercício, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. Fora que diminui aquela dor muscular depois dos exercícios mais intensos, principalmente. Outra importância significativa dos BCAAs é a regulação dos níveis de glicose no sangue. Principalmente a isoleucina, ela tem essa regulação do nível de açúcar no sangue. Ela melhora a captação da glicose pelas células musculares e ajuda na manutenção dos níveis de energia. Uma outra questão, um
uma suplementação extra desses BCAAs, normalmente é feita por atletas e praticantes de exercício. É bem popular, principalmente quem promove essas atividades físicas mais intensas. Em alguns casos, outras pessoas fazem suplementação por condições médicas, como doenças hepáticas, para poder dar essa manutenção da massa muscular de uma via mais sintética. Alguns exemplos de alimentos que são ricos em proteínas de alta qualidade são carnes, ovos, leites derivados, soja e leguminosas. Por que suplementar BCAAs? O primeiro motivo é a melhora da performance física. Esses aminoácidos podem melhorar a performance atlética, aumentando a resistência e retardando a fadiga. O segundo motivo é a recuperação muscular. Eles ajudam na recuperação pós-exercício, reduzindo a dor e inflamação. O terceiro motivo é a preservação da massa muscular. Em condições de catabolismo muscular, como dieta de restrição calórica ou período de treinamento intenso, os BCAAs ajudam a preservar os músculos. O quarto motivo é a regulação dos níveis de glicose. Um exemplo disso é o aminoácido isoleucina, que pode ajudar na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Benefícios dos aminoácidos essenciais. O primeiro benefício é a estimulação da síntese proteica. A leucina é particularmente eficaz em estimular a via mTOR, promovendo o crescimento muscular. O segundo benefício é a redução da degradação muscular. Os BCAAs ajudam a reduzir a quebra de proteínas musculares durante e após o exercício. O terceiro benefício é o fornecimento de energia durante o exercício. Eles fornecem uma fonte adicional de energia durante as atividades físicas prolongadas, preservando as reservas de glicogênio muscular. O quarto benefício é a redução da fadiga. A suplementação de BCAAs pode reduzir a produção de serotonina no cérebro, diminuindo a percepção de fadiga. O quinto benefício é a melhoria da recuperação. A ação dos BCAAs acelera a recuperação muscular pós-exercício, diminuindo a dor muscular e inflamação. Agora sobre a proteólise dos aminoácidos de cadeia ramificada. A valina, a isoleucina e a leucina sofrem a ação de uma transaminase que vai deixar só a cadeia carbônica. Após isso, ocorre uma desidrogenação, que é a retirada de um dióxido de carbono, e o NAD pega o hidrogênio e fica NADH. Após a desidrogenação, a formação do intermediário. A valina ela vai produzir o propionil-CoA, que vai produzir glicose da reação de gliconeogênese. A isoleucina ela pode produzir tanto propionil-CoA quanto acetil-CoA, que atua na formação de corpos cetônicos. A leucina forma acetoacetato, que já é um corpo cetônico. Quanto à suplementação de aminoácidos, alguns riscos e considerações devem ser levados em conta. Em primeiro lugar, o desequilíbrio de aminoácidos, em que consumir grandes quantidades de BCAAs pode levar a um desequilíbrio de outros aminoácidos essenciais no corpo, podendo ainda gerar uma competição com outros aminoácidos pelo transporte de membrana. Em segundo lugar, a sobrecarga renal. Em pessoas com problemas renais, a suplementação excessiva pode causar uma sobrecarga nos rins, dificultando a filtração e a excreção. Em terceiro lugar, os distúrbios gastrointestinais. Em algumas pessoas, a suplementação de BCAAs pode causar um desconforto gastrointestinal, como náuseas, diarreia ou inchaço. Em quarto lugar, a interferência com outros nutrientes, em que a suplementação excessiva pode interferir na absorção e metabolização de outros nutrientes e aminoácidos pelo corpo. E por fim, em quinto lugar, tem o custo, em que os suplementos de BCAAs podem ser caros e sua eficácia em comparação a uma ingesta de proteínas completa ainda é muito debatida pela ciência. Por fim, o grupo dos aminoácidos pode ser dividido em 3 grandes grupos. Primeiro, os essenciais, que são o triptofano, a fenilalanina, a metionina, a treonina, a lisina e os BCAAs, que engloba a valina, leucina e isoleucina. Outro grupo são os não essenciais, com a prolina, glicina, alanina, ácido glutâmico, ácido aspartico, glutamina e asparidina. E por fim, os condicionalmente essenciais, que são a histidina, cisteína, serina, tirosina e arginina. Feito e apresentado por Ana Júlia Sampaio,
Ariane Flosino, Isabela Vieira, Júlia Gonzaga, Júlia Luiz, Lohane Cacheta, Manuela Oliveira, Maria Clara Vasconcelos, Pedro Abu e Sara Tomás